Você tem várias possibilidades de tempos gráficos. A grande dúvida que eu tive quando eu comecei é: qual o melhor tempo gráfico? Existe algum? Qual tempo é melhor para cada tipo de operação? É sobre isso que eu vou te explicar depois da vinheta. Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui, finalzinho do mercado, e eu quero bater um papo com você sobre tempos gráficos. Isso é uma grande dúvida que eu tive, cheguei a pesquisar, eu lembro muito bem, no YouTube, foi algo que ficou martelando na minha cabeça na época, e eu queria saber qual que era o melhor tempo gráfico, qual que era o indicado para eu operar, e eu fui atrás disso, eu lembro até hoje. Então eu acho que é um assunto muito válido para trazer aqui. De início, eu comecei no 1 minuto. Mas antes, quero te pedir uma coisa, deixe seu like para que esse vídeo ajude mais pessoas, e se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal. Toda semana temos um vídeo novo sobre Day Trade, beleza? Conto aí com sua colaboração. Primeiro que eu comecei no 1 minuto, lá em 2016. Seguindo ali os analistas e tudo mais. Não deu muito certo o método que eles ensinavam. Não gostei, não foi legal. E daí eu progredi para os 5 minutos. Acabei de início sentindo uma diferença muito grande. De 1 minuto para 5 minutos é uma discrepância bem grande em questão de tempo. Percebi que eu estava bem ansioso operando 1 minuto. Não tinha paciência para esperar um candle de 5 minutos fechar, era uma eternidade. Então eu percebi que o tempo muito pequeno também agrega aí ansiedade, tá? E eu fui passando por vários tempos gráficos, 15 minutos, 60 minutos, 30 minutos, então já vi aí alguns tempos gráficos e cheguei a uma conclusão que nós só precisamos de 2 tempos gráficos. Eu sei que tem pessoas que chegam a olhar 5, 6 tempos gráficos para operar. O xerife lá é até uma prova disso. Ele olha vários tempos gráficos lá e no final, né, acaba fazendo preço médio, fica contra o preço, toma loss. E na realidade não tem necessidade de utilizar mais do que 2 tempos gráficos. A realidade é essa. E vou te explicar o porquê e como utilizar aqui e qual tempo gráfico. Agora você tem que entender uma parte da teoria. Olha só. Imagine um movimento aqui de baixa. O mercado faz esse movimento assim de baixa. Ó. Você já deve ter estudado a teoria de Dow, Elliott. Você imagina que o mercado ele vai voltar para fazer o pullback. É o que a gente chama de pullback, esse retorno aqui. Depois que ele faz esse retorno, você já imagina que o mercado vai fazer o quê? Ele pode fazer esse movimento aqui. Ó, ficou muito bom a minha linha, hein? Ele pode fazer esse movimento aqui de baixa, rompendo esse fundinho aqui. Se você quer vender, qual que é o melhor ponto de venda? Após esse movimento aqui se formar, essa estrutura aqui, ó. Seria aqui, né? Você quer vender, lógico, no topinho, no melhor ponto possível. E o mercado, ele anda em fractal. O que seria isso? Você já deve ter visto uma brincadeira nas redes sociais que é perguntando quantos retângulos tem nessa imagem, quantos triângulos tem nessa imagem. E aí é um triângulo grande com outros triângulos dentro. É esses triângulos aqui menores. Nossa, sou muito bom em desenho. É esses triângulos menores que formam um triângulo maior. Ó, tem vários triângulos aqui. E esses triângulos estão formando um triângulo grande. Isso é fractal. É um padrão que se repete, vai se repetindo. E aí ele vai formando o mesmo padrão, só que maior. Vários triângulos pequenos que formam um triângulo grande. Isso é fractal, de uma forma bem simples. E o mercado ele anda assim. Então, dentro dessa perna aqui vermelha, esse movimento de queda, nós temos outros movimentos, outras pernadas aqui, ó, de baixa, tá? E dentro dessa outra pernada amarela, nós vamos ter outras pernas aqui, outros movimentos menores que formam esse movimento amarelo. E qual que é a ideia de você usar 2 tempos gráficos? Aliás, esqueci de mencionar. Nós vamos chamar um tempo gráfico de T+, nosso tempo maior,
e o outro vai ser o T-, o nosso tempo menor. No tempo maior, eu vou utilizar ele como minha base, para eu entender o que está acontecendo, onde o mercado pode ir, o que pode acontecer, para eu operar. Vamos dizer que se o mercado fez essa perna aqui de baixo e está fazendo isso, qual que é a minha expectativa? Isso aqui é o meu tempo maior. Qual que é a minha expectativa? Que ele possa descer. E aí eu vou utilizar o tempo menor para conseguir observar a mudança de preço. O tempo menor é a minha entrada. Vamos para o gráfico só para você dar uma olhadinha no que eu estou te falando. Olha o que aconteceu ontem. O mercado fez esse movimento aqui, ó, de queda. Caramba. Ele subiu onde? 50,1% do movimento. Nesse momento aqui, o que eu tinha expectativa? Que ele pudesse continuar esse movimento aqui, ó, fazer isso daqui. Então, no tempo menor, em um tempo que eu gosto de operar, eu vou observar a mudança de preço, a quebra da estrutura aqui para poder operar. Seja você que utiliza indicadores ou você que utiliza apenas análise de preço aqui, que nem eu. Você vai ter sua forma de identificar a mudança de tendência, tá? E aí você vai operar isso aqui no tempo menor. Mas qual que é o tempo maior e o tempo menor? Qual que é o tempo gráfico ideal? O tempo gráfico vai depender do seu objetivo, se é trades curtos, médios ou longos. Para fazer operações, day trade eu prefiro o 15 minutos como meu tempo maior e o 2 minutos como meu tempo menor. Então vou botar aqui, ó, tempo mais e tempo menos. Mas você também pode testar outros tempos gráficos da sua preferência. O que você tem que ter foco é que precisa ter uma discrepância entre tempos gráficos. Não pode ser algo muito curto, tipo 5 minutos e 2 minutos. Não vai fazer sentido, tá? Se aqui fosse 5 minutos, não tem mais. Então tem que ter uma discrepância para você conseguir operar, fazer uma entrada no tempo menor e se basear num tempo maior. Aqui também poderia ser, por exemplo, talvez um 10 minutos com 1 minuto. Eu não gosto do 1 minuto, tá? Pode ser 15 minutos com 1 minuto também. Pode ser 30 minutos com 5 minutos. 60 minutos com uns 15 minutos também. Pode ser, ou 5 minutos. Você vai ter que ir testando o que você prefere de tempo maior ou tempo menor. Ou talvez você já tenha um tempo gráfico que você usa como entrada. Talvez você opere aí no 1 minuto. Então o que está faltando é você estipular um tempo maior para você entender o que está acontecendo no geral. Para você operar baseado no tempo maior. Entender qual que é a tendência, qual que é a movimentação, para onde você tem que dar preferência de operar. E o tempo menor, ele vai ficar ali com a função de te mostrar as entradas, de te dar a entrada ali, você conseguir fazer uma boa entrada. Beleza? Uso geralmente 15 e 2 minutos, mas isso também não me impede de olhar os 60 minutos para ver um cenário mais amplo. Ou até mesmo misturar com 5 minutos, já que é um tempo gráfico que eu opero por muito tempo já, então eu já tenho uma certa confiança e entendimento desse tempo gráfico. Então você vai fazendo as combinações aí. E comenta aí quais tempos gráficos você utiliza para fazer day trade. Beleza? Deixe seu like. Não se inscreva de se inscrever aqui no canal. E aproveita, se você é novo aqui, assiste outros vídeos aí, tem muito conteúdo bacana. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!